Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui nesse vídeo, eu, Rose Gomes, no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje é exatamente segunda-feira. Hoje pela manhã fiz uma limpeza na minha casa, fiz almoço aqui para meus familiares, tomei um banho, me arrumei e vim gravar um vídeo. Fiz um propósito com Deus e eu quero estar cumprindo. Deus tem sido muito maravilhoso na minha vida, tem cuidado de mim, né, dos meus, em cada detalhe. Tem passado várias situações, várias provações, várias experiências e tenho crescido muito na presença do Senhor. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer a sua vontade. Engrandecer o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, né? E o Senhor tem pedido isso para mim há alguns tempos atrás. Ele falou claramente. Eu vivia chorando, pedindo ao Senhor por diversas coisas que eu precisava na minha vida, né? E eu não entendia por que aquelas coisas não se realizavam, porque eu não alcançava essas bênçãos. Passei por algumas coisas, Deus permitiu para que eu pudesse crescer, né? É nas tribulações, é no deserto que o cristão cresce, tá, gente? Não tem outra maneira. Então você que está aí do outro lado, talvez você já é uma serva do Senhor, talvez você apenas ama Jesus, né? Busca Ele, mas não vai numa igreja, às vezes não tem aquele título, né? Eu sou cristã, eu sou evangélica, mas você ama Jesus. Então você está aqui ouvindo porque você tem sede de ouvir algo do Espírito Santo. Então a mensagem que eu tenho para você é essa: aquele que serve ao Senhor Jesus vai ter muitas dificuldades, sim, porque nós seremos inimigo de Satanás, né? Satanás é o nosso inimigo, o nosso opositor. Ele sempre vai estar trabalhando para destruir a sua vida, para que você não vença, para que você não receba o maior bem que o ser humano pode receber, que é a salvação eterna, tá? É por isso que Satanás vem contra nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito à salvação eterna, para nos dar direito novamente a essa ligação direta com o Pai. Hoje qualquer pessoa, qualquer ser humano pode se ajoelhar e falar com Deus, tá? Muitas vezes nós pensamos que é só quem é cristão, que é só quem vai na igreja, nada disso. Você tem ligação direta com o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Então, você, onde você estiver, né, na sua casa, no seu trabalho, andando pela rua, você liga seu pensamento com Deus, começa a falar com Ele, começa a pedir a Ele algo que você precisa, começa a relatar o que você está passando e peça acreditando que você vai receber através do nome do Senhor Jesus Cristo. E claro, nós temos conosco hoje o Espírito Santo, que é o Consolador, que está conosco, que está nos guiando, que está nos protegendo, nos guardando a cada momento. Então, você não está sozinho nesse mundo. Você tem um Deus fiel cuidando de ti. Então, por isso que Satanás se levanta contra nós. E não sei se você já notou, eu sempre estou enfatizando aqui para vocês a palavra do Senhor de uma forma bem simples. Não é nada que eu inventei. A palavra do Senhor é dessa forma, tá? Tá aqui, ó, o nosso manual, o Senhor Jesus, o nosso Deus deixou para nós um manual. Olha só, Ele colocou nós estamos aqui nesse mundo, passando por diversas situações, mas Ele deixou um manual. E Ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos nessa situação que estamos vivendo no mundo de hoje, né? Tantas tribulações, tantas perseguições, tantas coisas que nós temos visto aqui no mundo, que muitas vezes nós pensamos, não é possível que tudo isso está acontecendo. Mas quando você começa a ler a palavra, você vai ver que tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Eu não quero deixar vocês tristes, nem com medo, mas vai ficar pior ainda, porque tem que se cumprir as escrituras. Jesus está às portas, Ele está chegando aí para nos buscar e nos tirar dessa situação, né, caótica em que vivemos. Mas enquanto isso, vamos aprender a confiar em Deus, a viver a sua palavra, a viver as promessas de Deus, porque Ele tem isso para nós, tá? Nós estamos aqui no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Essa é a palavra do Senhor. Então nós estamos vivendo aqui um tempo, 2 tempos, mas logo Jesus veio nos buscar. Mas enquanto estamos vivendo aqui, nós podemos viver plenamente a presença do Pai. Plenamente uma vida abençoada na presença de Deus, tá bom? Mas enquanto estamos vivendo aqui na Terra, nós podemos ter uma vida plena na presença do Pai. E eu quero falar com vocês, deixar 3 passos aí que você pode receber essa bênção de Deus, viver a plenitude do Senhor. Como diz aí no título aí que você leu, como vencer a Satanás e ter uma vida plena na presença de Deus. É possível isso? Mesmo vivendo no meio dessa tribulação, desse mundo tão conturbado, é possível isso? Sim. Então, eu vou deixar para vocês 3 passos simples que vai te levar ao caminho da vitória, a receber as bênçãos do Senhor aqui na terra. Não podemos ser hipócritas, tá? Dizer que não, nós não queremos ter uma vida abençoada, né?
as contas pagas, nossos filhos com saúde, saudáveis, nós podemos dar o melhor para os nossos filhos, nós podemos viver o melhor sim, né? Fazer uma viagem de vez em quando e claro, nunca esquecer, eu sempre tenho que enfatizar, porque sempre tem aqueles que, não, estou buscando as coisas do mundo, gente, em primeiro lugar, buscar primeiro o reino do céu e a justiça e as demais coisas serão acrescentadas, tá? Então, se está isso na Bíblia, porque Deus sabe que as demais coisas que serão acrescentadas são importantes para nós, sim. Por quê? Porque somos seres humanos, né? Eu sempre enfatizo isso para vocês, deixo isso especificado porque eu cresci aprendendo que nós éramos espirituais, somente isso, né? Como se nós fôssemos anjos, precisasse só do que é espiritual, mas não. O Senhor nos fez e nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos que cuidar dos 3 pilares que forma o ser humano, né? O principal é o espiritual. Quando você busca as coisas espirituais, você se fortalece. Você fortalecendo o seu espírito, a sua alma e o seu corpo também serão fortalecidos, tá bom? Então é bem claro na palavra de Deus que diz assim, ó, se eu busco mais as coisas carnais, eu vou me inclinar para as coisas carnais e vou ver o que é da carne. Se eu começo a buscar as coisas espirituais, eu vou me inclinar para o lado espiritual e vou viver o que é do espírito. Então eu vou estar mais suscetível a receber as bênçãos do Senhor, a estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir o direcionamento que ele tem para nós. Por isso é importante que você busque isso. E muitas vezes nós pensamos que buscar a Deus é somente ir na igreja, né? Eu lembro que eu cresci que você tem que estar todo dia na igreja, você tem que estar cumprindo tudo que eles mandavam fazer. Isso é importante? É importante, como eu já deixei em alguns vídeos aí. Você vai numa igreja porque lá você vai ouvir uma palavra, ouvir um testemunho, vai estar junto com seus irmãos, vai participar da Santa Ceia do Senhor junto com os seus irmãos, e isso vai te fortalecer espiritualmente. Mas lá é só 2 horinhas, lembram disso? Então, às vezes você não vai poder estar lá todos os dias, não é verdade? Você tem os seus afazeres, você não pode esquecer que, além de você ter o lado espiritual, você tem o seu lado carnal também. Né, o seu corpo físico, as coisas que condiz ao mundo físico, né, ao mundo carnal. Precisa trabalhar, precisa cuidar da sua casa, dos seus filhos, dos seus afazeres, dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Então vem em segundo lugar, em terceiro lugar, mas vai estar aí presente na sua vida. Você não consegue ficar 24 horas dentro de uma igreja, então você vai ter a sua vida cotidiana. E muitas vezes você vai conseguir ir na igreja 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, conforme cada um puder ir. Quanto mais você está na presença do Senhor, é bom. Mas olha só que interessante o que eu aprendi. Você não precisa estar na igreja todos os dias, tá bom? Mas você precisa estar na presença do Senhor todos os dias. Você não pode deixar de orar todos os dias. Você não pode deixar de ouvir uma palavra todos os dias. Você não pode deixar de adorar a Deus todos os dias. O que nós aprendemos? Que nós temos que ir na igreja. Então, muitas vezes, nós levamos a igreja como se fosse uma empresa. Vou lá, bati meu cartão, fui lá, o pastor me viu, dei minha presença lá, ele já me viu, tá ótimo. Aí, no cotidiano da minha vida, eu vou levando de qualquer jeito. Aí eu não pratico a palavra do Senhor. Sempre estou envolvido numa briga, numa fofoca. Deixo de orar, deixo de ler a palavra. Não conheço quem é o meu Deus. Entende? E aí o que acontece? Abre-se uma brecha e Satanás começa a trabalhar na sua vida. E aí começa a vir destruição, você começa a ver que você não cresce espiritualmente, não cresce financeiramente, a sua vida sentimental está destruída e você começa a se questionar, o que está acontecendo se eu estou todo dia na igreja, né? Se eu estou cumprindo tudo aquilo que aqueles homens, aquelas mulheres falam que eu preciso fazer, por que minha vida não muda? E aí você vai entender que a questão não é somente ir à igreja. O que é importante é estar na presença de Deus. O que a palavra diz? É tão bem clara, né? O que a palavra fala? Diz assim, ó. O que me importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então é isso que importa para Deus. Se você é essa pessoa que o adora em espírito e em verdade. Se você é essa pessoa que é temente ao Pai, que procura fazer aquilo que agrada a Ele, que renuncia o pecado, entende? Que não está no meio aí dos escarnecedores, não está nas rodas dos fofoqueiros, não está perdendo tempo com aquilo que não te edifica, entende? Então, isso que Deus vai ver. Então, nós pensamos que não, como eu estou indo todo dia na igreja, Deus já colocou lá, ela foi segunda, terça, quarta, sábado, domingo, tá ótimo. Não. O que Deus vai ver, o que conta para Ele, é a maneira que você se achega a Ele. A palavra do Senhor é bem clara, diz assim, ó, chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então, quando fala isso, não é questão só de ir na igreja. É importante ir na igreja? É importante. Mas o importante é o seu cotidiano com Deus. Como que é a minha vida quando eu estou dentro da minha casa com os meus familiares? Como que eu sou quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, quando eu estou andando na rua?
É isso que você precisa entender. Nós precisamos andar conforme a vontade de Deus. Seremos perfeitos? 100% não. Mas o que conta para o nosso Deus é quando Ele vê a gente voltado a agradá-lo. Nós estamos procurando andar no caminho do Senhor. E muitas vezes nós vamos errar, nós vamos pecar. Isso faz parte da nossa vida carnal. A nossa carne inclina para as coisas carnais. A nossa carne inclina para fazer aquilo que desagrada a Deus. A nossa alma e o nosso espírito inclina para fazer a vontade do Pai. Então, por isso que tem essa luta da carne e do espírito. Entende? Quem você alimentar mais é o que vai prevalecer. Alimento mais a minha carne, por exemplo. Eu fico ouvindo fofoca aí de artista. Eu levanto pela manhã, já coloco no jornal e é só desgraça que você vê ali, né? Aquilo vai te enchendo de um monte de coisa. Então aí você está alimentando a sua carne com tudo isso que vai fazer o quê? Trazer um mal para sua vida. Daqui a pouco você está desacreditado da vida, perdeu a fé e aí começa a viver o quê? Tudo que é derrota e destruição na sua vida. Agora, quando nós nos inclinamos para as coisas espirituais, nós começamos o quê? A ler a palavra, a orar, a estar junto com nossos irmãos, né? Na igreja, louvando, adorando. Começamos a ver o quê? Um louvor, um vídeo que fala da palavra do Senhor, e tudo isso vai te enchendo, e tudo isso vai te fortalecendo. E quando você vê, a sua fé está aumentada. A palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, eu ouço coisas que me edificam. Me separo daquilo que faz mal para minha vida espiritual. Então você começa a se fortalecer em Cristo Jesus. E logo, logo você está vivendo as promessas do Pai. Porque a sua fé vai sendo aumentada a cada dia mais, você vai crescendo espiritualmente e vai vivendo as promessas de Deus. Então é dessa forma que nós devemos fazer. Eu me lembro que alguns anos atrás eu não fazia isso. Por isso que eu falo muito sobre ser religiosa. Eu ia na igreja, eu cumpria os rituais, eu estava frequentemente na igreja. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Estava até conversando com meu filho sobre isso. Teve um período na minha vida que eu ia todos os dias na igreja. Eu ficava me preocupando em agradar ao homem. Eu estava ali dentro da igreja, eles ficavam me cobrando. Tem que estar aqui todo dia, tem que fazer isso, tem que participar daquilo. Você não tem compromisso com Deus, você faltou tal dia. E jogavam indiretas, várias coisas que aconteciam. E então eu ficava ali tentando agradar, tentando fazer o meu melhor, porque eu queria ser reconhecida. Era um período que eu não tinha sabedoria, era um período que eu me sentia muito carente, muito rejeitada. Então eu queria ser aceita pelo meio que eu vivesse, no meio da minha família, naquela época, na igreja, né, que era o lugar que eu estava, sempre foi assim, ou estava na igreja, ou estava trabalhando, ou estava em casa, então nunca foi aquela pessoa de ficar saindo, nada disso, então meu mundo era a religião. Então naquele momento eu era religiosa, eu não sabia como servir a Deus, então eu ficava fazendo tudo para agradar aquelas pessoas e eu não conseguia agradar. Então eu ficava ali tentando fazer o meu melhor, mas eu não via resultados. Quando eu começo a buscar a Deus, conhecer quem Ele é e agradar a Deus, eu começo a ver resultados na minha vida espiritual, em todo o sentido da minha vida. Então é dessa forma que você deve fazer também. Por isso essas mensagens, por isso eu procuro sempre trazer isso para vocês, porque são experiências que eu passei. Eu tenho visto que eu não tenho falado tudo. Muitas vezes, talvez por medo, insegurança, mas eu tenho me proposto a colocar a minha vida no altar do Senhor e fazer a vontade do Pai e passar para vocês todas as experiências que eu passei e que me fizeram crescer, que me fizeram abrir a minha visão. Muitas vezes as pessoas ficam me perguntando qual igreja que você vai, né? Porque ouve assim algumas palavras, algumas coisas que eu falo e pensa que eu aprendi ali na igreja. Eu vou ser sincera com vocês, tá? Esse período que eu vivi na religiosidade, eu tive sim algumas experiências, eu ouvi alguns testemunhos, algumas coisas que foram muito boas para mim, me fez crescer, mas essas coisas que eu falo para vocês, onde eu começo a ver a Deus de uma maneira diferente, hoje eu conheço o Deus da Bíblia. Tá? Naquela época eu conheci o Deus da religião, é diferente, viu? O Jesus da religião, o Deus da religião e o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia. Quando você começar a ler, você vai ficar encantado. Tem hora que eu leio assim e falo, meu Deus, isso daqui foi me ensinado, tá diferente aqui, é diferente o que está escrito na palavra. Porque eram coisas que naquela época as pessoas acreditavam, tá? Muitas delas hoje com certeza não pensam mais daquela forma, né? Eu vim de uma época que nós éramos muito fechados, nossa mente era muito fechada, nós éramos muito religiosos, entende? Hoje eu vejo pessoas que eram daquela época que graças a Deus também evoluíram, cresceram, aprenderam a palavra do Pai. Por isso que eu trago isso para vocês, porque vocês sejam livres em Cristo Jesus, para que você venha viver o melhor de Deus nessa terra. E o melhor que está por vir aí, a salvação eterna. Amém? Então, nos próximos vídeos, eu quero vir trazendo mais, enfatizando mais para vocês algumas experiências, algum testemunho que eu vivi e que foram muito bom ter passado, porque me fez crescer.
E se foi bom para mim, eu vou dividir com você também. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.